possa ficar de pé e abrir nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, não é o Evangelho, é a carta, lá mais para frente. Primeira carta do apóstolo João, e nós vamos ler no capítulo, do versículo 5 até o final do primeiro capítulo, e depois alguns versículos do segundo capítulo. Primeira carta do apóstolo João, vamos ler do versículo 5 até o versículo 10 e depois o capítulo 2, de 1 a 6. E assim nos diz a palavra de Deus: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos orar. Pai, a palavra é tua, o pregador é teu, a igreja é tua, o nosso coração é teu. Usa a minha boca como lhe apraz e edifica a tua igreja, abençoa, exorta, consola, fortalece cada um nessa manhã através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Meus queridos, a palavra do Senhor fala do apóstolo João como alguém de quem nós temos algumas referências. Por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesus vê João, que era irmão de Tiago, e dá como se fosse um apelido de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Ou seja, dá a entender que eles eram pessoas de um temperamento forte, e depois, no decorrer da história da vida do apóstolo João, dentro de mais algumas outras informações que a gente vai tendo, a gente vê que Jesus trabalhou na vida do apóstolo João, e lá no final do Evangelho de João, do próprio Evangelho, ele é chamado de discípulo amado. Na cerimônia da Santa Ceia, também ali diz que João encostou a cabeça no peito de Jesus. Algumas pessoas, alguns estudiosos, críticos, comentaristas, colocam em dúvida a autoria dessa carta como sendo de João, porque o apóstolo não coloca o nome dele aqui. Observe que João escreveu 5 livros da Bíblia: o Evangelho de João, as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª, das quais nós lemos uma parte nessa manhã, e o Apocalipse. E quando chega em Apocalipse, capítulo 1, versículo
capítulo 9, ali o apóstolo João se identifica, ali ele coloca o nome dele, diz eu, João, e ele então coloca ali a sua identidade. Eu quero começar essa palavra, primeiramente pregando para mim, para o pastor Silas e para o pastor João Pedro, porque a palavra no nosso meio, igreja, não existe faça o que eu faço, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que eu estou querendo falar com relação a pregadores? Primeiramente, é que a palavra de Deus, isso a gente vê nessa experiência do apóstolo João, você vê que ele vai falar para uma igreja, e a história da vida do apóstolo João, ele viveu com o Senhor, e ele recebeu do Senhor Jesus a incumbência de zelar por Maria, e mais tarde, segundo a história, ele foi morar na cidade de Éfeso. Naquele tempo, não tinha templos como nós temos aqui hoje, a igreja presbiteriana, ali na frente tem a igreja batista, ali tem o projeto Água da Vida, aqui tem a igreja metodista, lá na frente tem a igreja batista primeira do Fonseca, depois tem a Batista do Calvário, na São Januário tem a Assembleia de Deus, a Metodista, mas naquele tempo não era assim, a igreja se reunia em casas, e lá na cidade de Éfeso, o apóstolo João ficou responsável por supervisionar esses cultos que aconteciam nessas casas. Eu disse que primeiramente eu quero pregar para mim e para nós três, que somos pregadores, porque você observa, olha aí no capítulo 1 mesmo, o que o apóstolo João vai dizer no primeiro versículo, capítulo 1 mesmo, no primeiro versículo, aí no meio, começa dizendo assim o texto: o que era desde o princípio que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos o contemplamos. Que lição que eu tirei para mim como pregador? O que vai mover a igreja é a noção que o pregador tem de Jesus. Se Jesus influenciou a vida do pregador, e eu falei que João teve uma influência de Jesus até sobre o temperamento dele, então você observa que havia uma preocupação no apóstolo João. Esse capítulo primeiro, ele tem uma identificação com o primeiro capítulo de João, onde ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que eu quero dizer para nós, para depois a gente passar para a mensagem de um modo geral, é que há uma necessidade de nós recebermos em oração. Eu não posso, por exemplo, eu já disse isso aqui, o pastor pediu para eu pregar hoje, aí eu pego, vou ficar a noite inteira, né, vendo filme, vendo WhatsApp, mandando mensagem, preocupado com o noticiário da guerra da Ucrânia, deixar minha mente ficar nisso. Quando eu chegar aqui, eu não vou ter o que dar para vocês espiritualmente. E Jesus mandou que os pregadores alimentassem o rebanho de Deus. Ele disse: dai-lhes voz de comer. Então o Espírito Santo me falou sobre isso. Espero que fale também para nós que somos pregadores. O apóstolo João, ele cita aqui nesse primeiro versículo, ele cita as expressões: vimos e contemplamos. Ver é diferente de contemplar. Agora eu quero sair de nós três e não é açoitar não, mas exortar, consolar, ajudar a pregar para a igreja. Há uma diferença de ver para contemplar. João está se referindo a Jesus no primeiro versículo, ele diz: o que vimos e contemplamos. Agora abra sua Bíblia no Salmo 27, versículo 4. Eu vou pedir ao pastor João Pedro, sem demora, para que ele leia o Salmo 27, versículo 4, para que a gente aplique isso a nós. Davi era um rei com muita ocupação, mas você vai ver o que ele diz no Salmo 27, versículo 4. Leia em voz alta, por favor, pastor. Uma
coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O que é que você vem fazer aqui? O João está dizendo que nós vimos e contemplamos. Davi falou uma coisa, ele colocou como meta da vida dele, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. Eu estou aqui como pregador para dizer a você que Jesus é formoso e que você deve no seu coração contemplar a beleza dele. O apóstolo João está falando para uma igreja que era, como eu disse, naquele tempo nas casas, e se você ler o conteúdo dessa carta, você vai ver que aquela igreja que era constituída de pessoas judias, especificamente judeus, muitos deles haviam se afastado, abandonado a fé. João está dizendo, e ele vai falar isso no decorrer do texto dessa primeira carta, dizendo que eram de nós, mas se afastaram de nós. Se eles fossem de nós, teriam permanecido em nosso meio. Muitas pessoas abandonaram a fé judaica, a fé cristã, não aceitaram o ensino de que Jesus possui uma natureza humana e uma natureza divina. Isso chocava a cabeça do judeu, porque a revelação de quem é Jesus, se o Espírito Santo não abrir os olhos de uma pessoa, ela pode ficar 50 anos no banco da igreja e ela não vai decidir no seu coração quebrantar-se diante do Senhor. Então João está dizendo que nossos olhos viram e que os nossos olhos contemplaram. Eu estou convidando você nessa manhã, não somente para olhar para Jesus, aquela pessoa física que andou na terra, que a Bíblia diz que ele era sem parecer em formosura até a cruz, mas quando ele ressuscita, ele se torna o mais belo entre os milhares. Isso promoveu na vida de João um impacto tal, e é isso que ele procura passar para a igreja. Ele vai aí no texto lido dizendo que esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se você observar nesse texto do primeiro capítulo que foi lido, você vai ver que tem a conjunção se 6 vezes, no versículo 6, no versículo 1, quer dizer, no primeiro versículo tem a conjunção se, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10 e depois no capítulo 2, no versículo 6, tem a conjunção se. O que quer dizer isso para nós? O amor de Deus, ele é incondicional. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo. Mas João está dizendo que o perdão de Deus, ele não é incondicional. Então ele vai impor uma condição. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que João está dizendo? Deus colocou uma fonte na terra, que é Jesus. O profeta diz que Deus abriria uma fonte para purificar o pecado. E o amor de Deus é a força que usa essa obra que Cristo fez por nós. Ele vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Paulo compara os nossos pecados com uma ferida. Ele diz que o homem é uma ferida da planta dos pés até o couro cabeludo. E o amor de Deus é a força que espreme essa ferida. O nosso pecado, ele apodrece a nossa vida. Ele faz com que o homem cheire mal diante de Deus.
E o apóstolo João está dizendo que o amor de Deus, e você vai ver essa dualidade nessa carta, treva, luz, vida, morte, amor, ódio. Ele vai dizer que o amor de Deus é a força que espreme as nossas chagas e bota o nosso pus espiritual, o nosso mau cheiro, a nossa podridão para fora. João Batista, quando olhou para o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele tira as nossas podridões, os nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos vazios. Eu estava ali orando enquanto o pastor não me chamava, e veio no meu coração o meu versículo preferido, que é João capítulo 15, versículo 13, onde Jesus diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. O que o Espírito Santo quer dizer à Igreja Presbiteriana do Fonseca nessa manhã, e a você que vem nos visitar? Nunca diga: você pode ter vindo de uma família complicada, de uma família de gente frustrada, onde seu pai nunca disse que te ama, onde sua mãe nunca disse que te ama. Talvez você seja uma pessoa que raramente ou nunca ouviu que alguém te ama. Eu estou dizendo a você nessa manhã que o Senhor Jesus está dizendo a você que Ele ama você. Que Ele ama você, e você deve deixar que isso entre no seu coração como uma força motivacional tal, que isso faz com que o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que é o próprio Deus, encha você de uma força tal, como encheu o apóstolo João. Ele queria que a igreja, essas igrejas, comunidades, se enchessem de tal forma desse amor, que esse amor expulsasse o mal. Então ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Deus perdoa o seu pecado e coloca em você um desejo de não pecar mais, porque você começa a entender que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Então, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, eu devo dizer: eu quero andar na luz. Pastor Juscelino está pregando que você será uma pessoa perfeita? Não! O apóstolo João está dizendo: se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Eu não estou dizendo que você se torna perfeito, eu estou dizendo que você será aperfeiçoado por Ele. Porque Ele limpará seu coração e colocará em você um entendimento de que a natureza de Deus é uma natureza absolutamente santa, e que um Deus santo, Ele não pode coabitar com o mal. Assim como você não gosta de lixo, Deus também não gosta de lixo. Assim como você, quando tem uma ferida, aquilo te incomoda. Eu disse que dá vontade de você espremer, dá vontade de você se livrar daquilo. Se você tem um machucado, eu já disse aqui que eu tive aqui na minha testa um câncer de pele, e a dermatologista olhou para mim e falou: você está com carcinoma. Eu falei: doutora, o que é um carcinoma? O seu câncer. Ela falou: é isso mesmo, eu vou mandar para a dermatologista tirar. Eu quero dizer a você que o seu pecado, ele é coberto pelo poder do sangue de Jesus. E Deus tira de você o seu pecado, e Ele coloca em você o desejo de não pecar. Quantas vezes nós temos que dizer: Senhor, eu não gosto do pecado, eu não amo o pecado não me faz bem, o pecado não faz parte do processo de Deus para a minha vida. Então nós, diante desse conhecimento, vamos à presença de Deus, e nós cumprimos o que essa condicional diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nesta manhã, eu estou dizendo à Igreja Presbiteriana do Fonseca: perdoados estão os teus pecados. Teus pecados estão tirados. Deus tirou o seu pecado.
Deus colocou a justiça de Cristo em você. Deus te levanta com esse conhecimento, com esse entendimento, com esta força motivacional. E Ele diz: levanta e caminha com a força desta comida. Nunca mais diga que você não é amado. Nunca mais diga, como passou esses dias aquele filme Esqueceram de Mim. Tem gente que vive sobre esse prisma. Se um pastor, por acaso, passar pela pessoa e não ver por qualquer motivo, eu não fico mais nessa igreja. Tem uma frase que diz assim: antigamente, quando o pastor falava de pecado, o crente mudava de vida. Hoje, quando o pastor fala de pecado, a pessoa muda de igreja. Não! Fique onde Deus te plantou. É aqui que Deus te limpa. É aqui que Deus te levanta. É aqui que Deus te ajuda. É aqui que Deus diz: eu te tomo pela tua mão direita e te ensino o caminho que deves andar. Você é uma criatura humana como eu, de carne e osso. Somos falhos, defeituosos, mas Deus nos ama. Deus nos ama e Deus instituiu para nós essa fonte que limpa o nosso coração, que nos faz levantar de madrugada e louvar o nome do Senhor, acordar de manhã e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Nós nascemos para expressar com a nossa boca a glória de Deus, para dizer a Deus que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós conhecemos, Ele disse, nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que Ele é misericordioso, nós sabemos que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Quando você está dormindo, o Senhor fica esperando você acordar, para você dizer: glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor. Deus fica esperando a hora da sua refeição para você dizer: obrigado, Senhor, por esse alimento. Deus fica esperando a hora que você pega a água lá no seu filtro para você dizer: Senhor, obrigado por essa água. Deus fica esperando a hora da sua janta para você dizer: obrigado, Senhor, por esse alimento. Deus fica esperando você no momento que você vai deitar e você diz: Senhor, obrigado por esse dia, porque o Senhor me livrou das balas perdidas, o Senhor me conduziu, me guardou em segurança. E você então vai buscar o Senhor, como disse o pastor lá da igreja lá de Minas Gerais. Eu achei interessante o pastor Sim, ele disse: a melhor hora para você buscar Deus é quando o dia amanhece. Eu achei interessante, ele disse isso. Por que é a hora mais interessante? Porque Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu achei isso interessante. Já pensou você orar de noite e pedir pão? Normalmente a gente come pão que hora? De manhã cedo, né? Vamos reduzir o pão, que o pão é muito saudável. Naquele tempo era semente moída. Então nós temos que acordar louvando o nome do Senhor. Você está aqui, meu irmão, o Senhor tem te livrado do câncer, o Senhor te livrou da AIDS, o Senhor te livrou da Covid, você está aqui com saúde, você caminhou até a igreja, é motivo para o seu coração ser cheio de alegria e de gratidão a Deus. O apóstolo João está ensinando a igreja que se dissermos que não temos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso e a sua verdade não está em nós. Eu quero, não sei se vai dar tempo, deixa eu ver a hora se dá tempo. Eu preparei aqui, não dá tempo não, pastor. Eu queria correr um pouquinho, mas o pastor ainda tem que fazer algumas coisas. Aí eu vou deixar para me pregar outro dia sobre essa mesma mensagem. E eu quero passar para vocês algumas áreas que o pecado nos atinge. Mas fica com essa palavra no seu coração, que com ela você se alimente e Deus te faça caminhar em segurança até o dia em que Jesus vai voltar. Pastor, eu tenho que fazer ainda a homenagem, então eu vou respeitar o horário, eu respeito outra vez. Espero que Deus tenha te alimentado com essa palavra, que ela fique no seu coração como um pão vivo que desceu do céu para o Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar por essa palavra que foi ministrada nos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra ela foi ministrada aqui entre nós e temos a certeza, Senhor, que a Tua palavra é aquela que nos dá toda a transformação necessária. Não é convencimento, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, das nossas
nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que pudéssemos ser aceitos por Deus, para que a sua oração hoje, amanhã, a oração de ontem, a oração que você fará daqui a 15 anos, para que ela seja ouvida. Apenas isso acontece porque Jesus, Ele que foi Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo e nos proporcionou acesso ao Pai. Nós te agradecemos por isso, que a tua palavra possa transformar os nossos corações. Cante comigo nesse momento. Se tão somente a assim que eu cheguei, e como era aniversário de 21 anos, eu peguei esse poema novamente e eu reli, e alguma coisa mudou dentro de mim. As palavras são as mesmas, mas antes o que eu falava de tese, né? Tese, hoje eu falo, o que eu vou falar aqui é de coração. Eu fiz um poema, queridos, como se fosse a própria igreja, a Igreja Presbiteriana do Fonseca, fazendo uma reflexão a respeito de si mesma e desses 21 anos de vida, né? O título é Confissões de uma Jovem. Hoje é um dia muito especial para mim. Comemoro meus 21 anos de vida. Sim, quem diria? Agora não sou mais criança ou adolescente, me tornei maior de idade. Passei por tantas coisas, lutas, dificuldades, mas não esqueço cada festa, cada alegria, muito riso e satisfação. Vivi coisas que jamais imaginaria lá no início, quando ainda me chamavam de congregação. Nesse período, perdi pessoas amadas, me despedi de gente querida, disse adeus a irmãos que por um motivo ou outro tiveram que me deixar. Fiz o possível para que ninguém fosse embora, mas assim é a vida. Uns foram o que queriam, outros mesmo não querendo. Mas eu resolvi seguir em frente, resolvi ter fé, acreditar, resolvi caminhar. Muitos outros aqui chegaram, que alegria! Eles me escolheram e eu os escolhi. No passado, muita gente me ajudou e outros tantos que chegaram continuam a me ajudar. Citaria muitos nomes, mas é melhor não. É tanta gente amada que temos que ser. Não posso deixar ninguém na mão. Hoje, o que eu sinto é alegria. Como disse, já passei por muita coisa, mas agora é momento de animação. Vejo que nessa festa muitos aqui estão, que alegria, é hora de festejar. Sei que Deus está comigo e por isso sigo. Até que Cristo venha, vou continuar. Aqui,
aos domingos, a palavra eu ouvi. Mas nesse dia, um belo salmo que estou a compartilhar é o Salmo 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando ouço, eu me vejo, pois vocês, minha igreja, é que fazem de mim o que sou, igreja, a real e verdadeira comunidade dos santos. Não sou tijolo nem pedra, nem norma e nem regra. Sou feito de irmãos que se amam e que amam aquele que se entregou por mim. É tão somente por ele que eu existo. Seu nome é Jesus Cristo. Eu sou Paulo, sou a Ana, sou Pirilo, Juliana, sou Onete, sou Joana, mas no bairro de Fonseca eu sou presbiteriano. Queridos, essa semana passei por algumas aflições pessoais, muitas coisas ocorreram. Falei para a Glaucia, eu falei, olha, essa semana é semana de luta, não tem sido fácil para mim, mas o Senhor me abençoou em todas as coisas. E essa semana essa música me veio à mente, queridos. Essa música que começou, eu lembro quando ela foi lançada aproximadamente em 1974, e ela foi tão famosa que ela saiu dos recantos, né, dos evangélicos, e ela passou por outras religiões, e eu resolvi trazer ela de volta para casa, porque nós crentes não cantávamos ela há muito tempo, e é uma música muito especial para mim. E quando eu olho para essa música, eu vejo essa igreja por tudo que ela passou, e eu olho para a vida dos irmãos, sabendo que os irmãos passam por lutas e dificuldades. Vocês sabem que eu sou um pastor presente na vida de vocês. Muitos irmãos têm vindo ao meu gabinete. Eu oro, eu compartilho, eu falo com o irmão, né, daquilo que ele precisa, do que Deus está falando com ele. Eu me preocupo, muitas vezes eu nem tenho o que dizer, mas eu oro por vocês e sei, queridos, de cada coisa que cada irmão aqui está passando. E a mensagem que eu queria transmitir para vocês, a mensagem que Deus me deu para transmitir a vocês, é dessa música: segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar ela nesse momento. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus
diante de toda luta, de toda dificuldade, nós temos a certeza que podemos segurar na mão de Deus. Ele não vai nos largar. Isso nós temos a certeza, porque esse próprio Deus, Criador do universo, Ele enviou o próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Nós confiamos no infinito amor de Deus. Muito obrigado por essa certeza. Que o Senhor abençoe, continue abençoando essa igreja nos seus próximos 21 anos de vida. Que o Senhor possa fortalecer cada irmão, cada família, aqueles que chegarem aqui, que eles sejam acolhidos por cada um de nós. Que nós, como igreja, como membros dessa igreja, que nós possamos representar Jesus Cristo da maneira como nós tratamos uns aos outros. Que a comunhão e o amor seja uma realidade entre nós. Nós oramos porque cremos na ação do Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, atua em nossas vidas, atua nessa igreja, transforma, salva todas as pessoas que entrarem nesse lugar. Nós oramos assim. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor guarde as nossas casas, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos livre de todo mal, livra-nos, Senhor, da violência urbana, das balas perdidas, que o Senhor nos guarde também nas idas e vindas do nosso trabalho, da escola, que o Senhor abençoe tudo que nós fizermos, que tudo o que fizermos seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor nos dê saúde e nos dê paz. Nós oramos assim. Abençoe esse momento de comunhão, no qual nós vamos repartir esse bolo, que seja um momento também especial para cada um de nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus.